Fala galera, beleza? E aí, tudo tranquilo? Vamos falar sobre mais um tema sensacional envolvendo a sua prova do Enem. Então, olha só, vem pra cá! Veja só, gente, hoje é dia de que já caiu no Enem. Se já caiu no Enem, nós vamos conversar aqui com toda certeza. Presta atenção no que eu quero te dizer logo agora. Eu já falei mais de uma vez que antes de compreender como os itens são elaborados, quais os assuntos mais cobrados, como a prova funciona, você precisa conhecer a matriz do Enem. Já falei isso várias vezes. Por quê, galera? Porque lá vocês vão encontrar uma pista muito bem direcionada sobre os temas, sobre a forma das questões, como elas poderão ser cobradas para você. Quando a gente pega ali a matriz do Enem, nós vamos ter a divisão em áreas do conhecimento e para cada área do conhecimento, obviamente, nós vamos encontrar o quê? As competências e as habilidades. Dá uma olhada aí, a imagem está aparecendo agora. Veja só, competência de área 4, ou seja, essa é a competência 4 de humanas. Vamos ler o que é que diz a competência, entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Chega para cá. Olha só, competência seria o quê? A competência diz respeito àquilo que deverá ser cobrado, aquilo que o aluno ele precisa entender, ele precisa compreender o geral, certo? Aí dentro desse geral eu tenho as habilidades. As habilidades que dentro desse conhecimento geral o aluno de ensino médio deve ter desenvolvido ao longo da sua vida escolar para aplicar na prova. Vamos ver as habilidades? Vai lá, olha só. Habilidade 16, identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. H17, analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. H18, analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais. H19, reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação do espaço urbano e rural. E H20, selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. E por que será que eu estou falando da competência 4? Adivinha só, a questão que vamos resolver diz respeito a esta competência e algumas habilidades que estão inseridas aí. A gente precisa identificar mais especificamente a habilidade que melhor se encaixa. Mas vamos tratar do tema? Olha só, o tema é um tema que se encaixa aí, certo? Com algumas discussões bem importantes. Na primeira discussão importante, você precisa lembrar e entender que o espaço geográfico e as relações existentes nesse espaço serão sempre o que? Produtos humanos, produtos das ações do ser humano. E o ser humano, ao longo do tempo, ele não se comportou e ele nem é o mesmo ser humano desde sua existência em nosso planeta. Você sabe muito bem que o ser humano ele evolui e essa sua evolução está atrelada ao quê? Está atrelada à sua capacidade e às suas habilidades de desenvolver técnicas e tecnologias. Quanto mais o ser humano ele evolui, mais técnicas e mais tecnologias ele traz para o espaço geográfico e, consequentemente, ele altera não só as formas espaciais, mas principalmente ele vai alterar o que? Ele vai alterar as relações ali existentes. O autor que trabalha essa discussão é um clássico, né?
Você sabe muito bem quem é. Não sabe não? Sabe sim, claro que você sabe. Nós estamos falando de Milton Santos. Milton Santos, tanto na sua obra Metamorfose do Espaço Habitado, A Natureza do Espaço, ele traz sempre essa discussão, que é a discussão da técnica, do objeto técnico e da tecnologia. Como tudo isso, ao longo do tempo, altera o espaço. Lembre-se, técnica é o conjunto de habilidades que o ser humano possui que permite a ele realizar algo. Vamos pensar assim, tá? O objeto técnico é o resultado da técnica. O objeto técnico, algo que você criou, por exemplo, o tripé, tá? Tô aqui com um tripézinho e tal, parará, parará. O tripé é resultado de quê? Do pensamento, do raciocínio, de um conjunto de habilidades que fez com que o ser humano desenvolvesse um objeto. Caso, segundo Milton Santos, esse objeto ele esteja inserido no nosso dia a dia e transforme completamente a forma como o espaço se apresenta e talvez a forma como as relações espaciais se estabeleçam, nós estaremos diante de uma tecnologia. Depois de falar isso tudo, de dar essa introdução, vamos resolver a questão. Vem aqui comigo. Olha só, galera, essa questão aqui, questãozinha 2015, muito legal, supimpa, poderíamos dizer assim. Na verdade, um amigo meu falaria dessa forma. Olha só, dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, como a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Aqui nós temos a referência, né? Preste atenção que agora nós vamos identificar alguns pontos importantes dentro do texto, tá? Observe bem, o que eu encontro aqui no texto de tão importante? Quando diz aqui, ó, dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico, então eu tenho aqui, ó, o domínio da luz, né? Isso aí vai representar um avanço tecnológico, a questão diz, logo de cara, mas além de ser um avanço tecnológico, diz o seguinte, que isso será uma liberação dos ritmos cíclicos da natureza, ou seja, o ser humano ele vai se libertar da natureza. Como assim? Veja só, na medida em que a iluminação ela se insere, né, na noite, essa noite vai cedendo lugar, olha só, essa escuridão ela vai ceder lugar à claridade. E aí vem o ponto importante. A percepção temporal do ser humano mudará. O que há de importante quando a gente coloca aí percepção temporal é justamente perceber essa ruptura, tá? Essa liberação do homem em relação à natureza. O ritmo de vida do ser humano pré-industrial é um ritmo de vida em que ele se conecta diretamente com a natureza no que diz respeito às suas relações com o cotidiano e a vida produtiva. Ele acorda com o nascer do sol e para de trabalhar quando o sol se põe. Quando nós temos agora a eletricidade, a lâmpada, essa luz invadindo a noite, e isso é importantíssimo porque tais avanços tecnológicos, olhe só, o avanço tecnológico ele também pode ser pensado como um marco histórico. Se isso aqui fosse uma questão apenas de história, ela traria como relação para a gente ou como referência aqui essa luz que invade a noite, um referencial de marco histórico. Quando é que a eletricidade, a lâmpada, ela se insere no cotidiano? A partir da industrialização, mais precisamente, segunda revolução industrial. E o que nós vamos ter? O texto base apresenta para a gente, olha só, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Vamos pensar no contexto da fábrica?
ficava escuro, anoitecia, não existia lâmpada, não existia efetivamente a eletricidade. O que é que acontecia com a fábrica? A fábrica ia dormir. Acabou o expediente, a gente para de produzir, esperaremos o dia seguinte. Só que agora a fábrica ela pode trabalhar em que tipo de regime? No regime de 24 horas, né? Se a gente estiver pensando nesse tempo, a fábrica não dorme, a fábrica ela não precisa dormir, ela processa as suas atividades o tempo inteiro. Então olha só, vem para cá. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência a, lembre-se, não tem pontuação aqui, não terminou em 2 pontos, não tem interrogação, questão complementar direta, já falei no primeiro vídeo dessa playlist. Atenção, atenção. Vamos ver aqui, ó, vou repetir. Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência a o que melhor se encaixa aqui, galera. O que é que vai se encaixar melhor aqui? Veja só, aqui, ó, ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Olha a chave da questão aqui. Perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Então, aumenta a jornada de trabalho. A fábrica pode trabalhar muito mais tempo. Beleza? Questão top essa, não foi? Uma questãozinha muito massa. Tão top quanto você, meu querido aluno e minha querida aluna, que estão aí, ó, inscritos no meu canal. É o quê? Pô, velho, não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal, deixa o teu like, clica no sininho. Com certeza, esses 3 passos vão te tornar aquela pessoa diferenciada que vai ser aprovada no Enem, com certeza. Sabe por quê? Porque aqui sempre a gente faz o algo mais e até nesse vídeo eu vou fazer um algo mais. Vamos analisar comigo o seguinte: essa questão se enquadra em qual habilidade? Lembra daquela imagem? Volta a imagem aí. Olha a imagem. Tá vendo a imagem aí? Veja só, galera, presta atenção. Qual é a habilidade que melhor se encaixa com a questão que a gente acabou de analisar? Você consegue perceber que é a habilidade 20? Olha o que é que diz a habilidade 20. Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. A nossa alternativa dizia o quê? Que aquela modificação imposta proporcionou o quê? Um aumento da jornada de trabalho. É ou não é um impacto na vida social e no mundo do trabalho? Um beijo, um abraço gigantesco, até a próxima!